Olá pessoal, e se eu vos dissesse que assim do nada decidi gravar este vídeo para falar um bocadinho? Estou a falar em Portugal, sou portuguesa, o meu nome é Fátima, eu tenho um canal há bastante tempo aqui no YouTube. O que acontece é que eu já não gravo para há 2 anos. Ando sempre de tempo para tempo para gravar, tempo para tempo para gravar. Muita coisa aconteceu na minha vida. Há aí vídeos meus e quem sabe desta vez o meu canal até tenha engajamento e eu consiga crescer um bocadinho. Para aí há 2 anos que eu já não gravo. Desanimei muito do canal, também tive uma separação. Muitas coisas aconteceram. Então, eu agora gostaria de voltar. Desculpem o meu estado, eu estou péssima. Mas se vocês me ajudar, quem sabe eu cresço um bocadinho. E acreditem, eu tenho muito para vos contar, muito para aprender com vocês e muito para vos ensinar. Vamos ver se eu tenho coragem de fazer este vídeo. Bom, tudo começou há 5 anos atrás. Depois de uma vida bastante longa, de muitos altos e baixos, posso-vos dizer que a minha vida tem sido uma montanha russa. Eu casei, eu divorciei, eu juntei, eu separei, voltei a casar, voltei a separar. Mas os meus 5 filhos são do meu primeiro casamento. Tive um casamento difícil, mas isso não é para agora chamado aqui. Quem sabe um dia eu faço um vídeo só disso, sobre a história desse meu casamento. Mas os meus filhos são todos adultos. Eu sou uma menina já com 59 anos. Ai, desculpa, eu estou tão descabelada. É que nem me penteei hoje. Bom, vamos continuar. Sou uma menina com 59 anos. Neste momento estou a viver em casa da minha mãe. Se é bom, tem coisas. Por um lado, eu tenho a minha mãe. Por outro lado, eu não tenho a minha privacidade. Se por lado bom, ter a companhia da mãe é sempre muito bom, porque mãe é mãe, não é? Por outro lado, não tenho a minha privacidade, o meu cantinho, as minhas coisas como eu quero. Isso é triste, não é? Mas, bom, coisas são coisas. E mãe é mãe, não é? Eu também sou mãe, provavelmente vocês, algumas de vocês também são mães, também são filhas, e por isso é sempre muito bom termos a nossa mãe por perto. Eu sou muito grata de ter a minha mãe neste momento viva, porque tenho casa para estar. Portugal tornou-se impossível conseguir-se arranjar casa. E era disto que eu queria falar um bocadinho. Neste momento, bom, mas antes eu vou dizer uma à parte. Graças a Deus que vivo num país livre, onde a liberdade de expressão existe. Por isso mesmo, eu vou usufruir desse direito em que tenho liberdade de expressão, que não vou ser punida por isso, para mostrar a minha visão das coisas, aquilo que eu penso. E neste momento eu tenho vergonha de ser portuguesa. Neste momento eu sinto-me envergonhada pelo nosso Estado, pelos senhorios, donos de casas em Portugal e outras pessoas mais que tentam usufruir de talvez usufruir não seja o termo certo, mas que tentam se aproveitar da imigração e, consequentemente,
de nós, o povo que precisa de viver numa casa dignamente. Bom, estamos num governo falido. O nosso governo, desde que morreu o Salazar, já há muitos anos, ele morreu em 1975, penso eu, acho que sim, ou antes, nem sei. Bom, mas foi mais ou menos por essa altura. Eu não sei, peço desculpa, porque eu nunca gostei de política. Eu nunca gostei de políticas nem de religiões. Tudo que seja fanatismo, eu detesto. Então, sei que desde que morreu Salazar, ele era chamado como bota de elástico. Porquê? Porque ele era muito, muito forreta. Então o país viveu muita fome. Ele livrou-nos da guerra, mas não nos livrou da fome. Eu não tive essa fome, mas outras pessoas mais velhas que eu sim tiveram. Eu não tive porque no meu tempo já não existia a fome. De qualquer forma, eu sei que o país tinha muito dinheiro e muito ouro. Nós éramos um país com os cofres cheios. Após a morte de Salazar, o PS, ou o socialismo, entrou para o poder. Ora, acho que era o Mário Soares que foi presidente. E então, os cofres começaram a ficar vazios. Uns atrás do outro, depois desse vieram outros, depois desses vieram outros. Eu não percebo nada da política, por isso estou a falar aqui um bocadinho de cor. Só sei é que todos esses políticos foram engordando as contas bancárias deles, comprando casas, quintas, eu sei lá, passando boas férias, vivendo à grande e à francesa. E Portugal cada vez a ficar com mais dívidas, com mais dívidas, com mais dívidas, com mais dívidas. Para piorar a situação, entrou para a União Europeia. Ou seja, é como uma formiga à beira de um elefante. Um país que não tinha poder de moeda para fazer frente à União Europeia. Ou seja, então vai uma formiga lutar com os elefantes. Resultado, ficamos ainda mais na bancarrota. Uns dizem que foi bom, outros dizem que foi mau. A única coisa que eu sei é que na altura que era o escudo, sim, era tudo mais difícil um bocadinho, mas a verdade é que o dinheiro rendia. Hoje o dinheiro não rende nada. Nós passamos, por exemplo, de um escudo para €1. Ou seja, quando se mudou a moeda, €1 era um escudo. E não é porque €1 é o dobro. Um escudo são 50 centavos, um escudo naquela altura são como 50 centavos agora. Bom, isto por acaso também não interessa. O que interessa é que o nosso país chegou a um ponto que eles tiveram que arranjar estratégias para conseguir ganhar dinheiros com facilidade. Os cofres precisavam outra vez de encher para eles poderem continuar a roubar. E o que é que decidiram então? Abrir as portas à imigração. Dessa forma, a imigração entra, nomeadamente o Brasil, que está a viver crise de falta de segurança, de falta de educação nas escolas, não é? Tem algumas zonas bastante precárias e então toca abrir as portas. Eu não sou contra a imigração, eu já fui imigrante e os meus filhos estão todos imigrados. Então, eu sou até muito a favor da imigração. Agora, o que eu não sou a favor é de abrir as portas de tal forma
à imigração, a ponto de entrar toda a gente para cá, atrás de um sonho que ao chegar cá tornou-se um pesadelo. Porquê? Porque eles venderam, eu não estou a dizer todos, mas alguns fizeram dívidas lá, no estrangeiro. Não estou só a falar do Brasil, estão cá milhões de imigrantes, não só brasileiros, se bem que a sua maioria talvez seja o Brasil. Mas eles acabaram por fazer dívidas, acabaram por vender tudo, acreditando num sonho. Pagaram os filhinhos e aí vieram eles. Atrás de segurança, sim, encontraram segurança. Atrás de melhor educação, também. Atrás da melhor medicina, talvez também. Mas deram com o nariz na porta da ganância. Ou seja, eles vêm ganhar euros, é verdade. Para a moeda deles é muito bom. Só que muitos coitados talvez não tenham pensado que tinham que gastar os euros todos na simples renda de casa. Se eu tenho pena, sim, eu tenho pena. Tenho pena deles e tenho pena de nós, portugueses nativos daqui, que também pelo excesso de tanta gente, acabamos por também ficar sem oportunidades. Porquê? Vou-vos dizer que há 4 anos atrás eu vivia num super apartamento duplex de 2 andares de luxo e hoje 400 euros em alguns sítios não dá nem para pagar um quarto. Acham isto justo? Eu não. É que o governo não só abriu as portas escancaradas para toda a gente entrar, fazendo acreditar essa gente que aqui Portugal era a galinha dos ovos de ouro, só que não foi só isso que fez. Ainda por cima, não pôs regra nem limite nas rendas de casa e os senhores gananciosos do nosso país, ao ter casas, toca a meter por rendas exorbitantes. O governo, claro, não faz nada, porque assim mama dos imigrantes e mama dos senhorios. O que é que acontece? Acontece que ninguém tem oportunidade de ter uma casa digna, vivendo sozinho. Eu, por exemplo, não tenho. Tive que vir para a casa da minha mãe. Estou aqui na casa da minha mãe. Estou a tentar agora, tenho as minhas coisas todas em 2 boxes. Estou a tentar agora libertar-me de uma para ficar só com uma, porque estou a pagar uma renda e não usufruo de nada. Tentei trazer algumas coisas cá para a casa da minha mãe. Ela, coitadinha, até cedeu em muita coisa, mas pôs-me as regras dela também, não é? Porque a casa dela são as regras dela e eu tenho que respeitar. Então eu vou ainda ficar com uma box, doar muitas coisas, vender. Para mim tem sido difícil porque eu não tenho muito jeito para vender coisas assim minhas. Acho que tudo tem mais valor que o dinheiro porque tem um valor estimativo e para mim é muito difícil e eu sinto-me melhor, por exemplo, a doar do que a vender, porque se eu dou, eu estou a doar uma coisa que eu amo e que eu acho que aquela pessoa vai amar, porque foi doado, então recebe com carinho, vai tratar com carinho. Se eu vendo, é como se fosse uma transação fria, assim, triste. Não sei explicar. Bom, isto tudo para dizer o quê? Que me sinto muito triste neste momento em Portugal.
Mas não está só em Portugal, está pela Europa toda. Uh, no entanto, não tenho queixa absolutamente nenhuma a falar dos imigrantes. Tenho pessoas amigas brasileiras, tenho tido até boas experiências de conhecer pessoas muito boas, são muito educados, muito prestáveis, muito mais simpáticos que os portugueses, mais prestáveis também. Olha, eu posso vos dizer que na minha portaria aqui do prédio vivem uns brasileiros lá por cima. E quando a gente vem com os sacos, com as mãos ocupadas, se eles nos virem da parte de dentro da janela assim, já abrem a porta lá de cima. Nós não tocamos à campainha, eles simplesmente nos ajudam dessa forma. Se vamos carregadinhos com os sacos assim, imediatamente nos ajudam a trazer os sacos e tudo. Coisa que os portugueses não fazem isso. Não, não fazem mesmo. Então é assim, pessoal. Eu senti-me assim um bocadinho desamparada com respeito a isso. Logicamente que eu estou a trabalhar, mas eu não me sentia segura para entrar para uma casa a pagar 700, 800 euros de renda. Eu não consigo. Se calhar eu até conseguia, porque o que eu dou aqui para a casa da minha mãe para ajuda e o que estou a pagar lá nos containers, se calhar até dava para pagar uma renda de casa, mas depois acresce as outras despesas, não é só a renda de casa. E depois se eu fico doente, e depois se eu calho de ficar sem trabalho, eu já tenho 59 anos, então como é que eu vou fazer a minha vida? Vou ficar a dever? Vou entrar em problemas? Não. Eu, como sou uma pessoa que não gosto de falhar e não gosto de ver nada a ninguém, então eu preferi estar aqui na casa da minha mãe e desta forma, pronto, vou vivendo a minha vidinha aqui. Fazer o quê? Em contrapartida, cuido dela, não é? Cuido dela, cuido das coisinhas dela e não está a ser fácil no sentido de ver a minha mãe com algumas limitações. A minha mãe é uma pessoa bastante doente, é uma pessoa que tem a diabetes sempre muito alta, é uma pessoa que enche-lhe muito as pernas, sofre de coração, tem problemas hepáticos, tem problemas renais, problemas respiratórios. A minha mãe é uma pessoa com bastantes complicações, ela vai fazer 77 anos e eu viver de perto assim, quando nós vivemos afastados, a gente vem de visita, a gente não se dá tanto conta, a gente vê que a pessoa está mais velhinha, pronto, que está mais limitada, mas viver-o diariamente é muito diferente e deprimente, porque eu vivo com um medo que aconteça alguma coisa a ela, que sei lá, que ela me calhe de falecer de repente. É sempre muito complicado viver assim. Mas é a vida também, por outro lado, eu penso no lado bom. Se ela precisar de ajuda, eu estou aqui para a socorrer e estou aqui sempre para apoiá-la, dar-lhe insulina, tirar-lhe o sangue, picar-lhe o dedinho sempre 2 vezes ao dia, a insulina também é 2 vezes ao dia, é preparar-lhe as medicações, é levá-la às consultas, é ir à farmácia, é fazer a alimentação dela, cuidar da alimentação dela, das roupinhas dela, da casa, disto, daquilo, pronto, uma vida normal, mas com estas responsabilidades que me limitam um bocadinho e me privam um bocado também da minha liberdade. Ou seja, eu não me sinto segura a dormir fora, não vou para lado nenhum, porque àquela hora tenho que lhe dar insulina, àquela hora tenho que estar com ela, àquela hora tenho que lhe dar o jantar, tenho que lhe dar o almoço e depois tenho o meu trabalho. Portanto, isto é muita responsabilidade. Eu poderia escolher e pedir a um filho para ir para lá para me auxiliarem, nem que passasse um mês num, um mês no outro, mas eu não quero isso. Os meus filhos não merecem, como filho nenhum merece ter o emplastro da mãe, ainda tão nova com eles, não é? Porque
tão nova, eu não sou nova, mas também ainda não estou velhinha, não é? E então, coitadinhos deles, olha, até posso morrer amanhã, até posso morrer hoje, mas a gente nunca pensa nisso, não é? Imagina que eu, se viver até à idade da minha mãe, tenho 17 anos pela frente, por isso são quase 20. Então, nenhum filho merece tanto ano o emplastro da mãe, não é? Temos que ter esse cuidado. E pronto, olha, eu aqui estou com a minha mãe e vá, olha, até enquanto Deus quiser. Pronto, eu decidi fazer este vídeo, espero que vocês gostem. Espero que vocês me ajudem a engajar um bocadinho mais este vídeo. Eu quero me soltar um bocadinho, quero fazer mais vídeos, quero ver assim um bocadinho mais com o YouTube, mais para comunicar, para distrair, para ouvir as vossas mensagens. Por favor, ajudem-me nisso, ok? Um beijinho. Vou tentar amanhã fazer outro vídeo, mas se não fizer amanhã, depois de amanhã eu faço certeza, ok? Um beijinho grande, durmam bem e tudo de bom. Tchau.